Seja pros outros que você quer o que você... Seja pra... não, tô até confundida. Não se martirize. É aquela coisa do jogo, eu você. E a hora que você tiver a oportunidade, não quiser falar na hora e quiser falar depois, você fala depois. Oxi. É verdade. Qual era? Sim, eram os quarentões. Ah. Eu tinha meus 20 anos, 19, 20 anos nessa época. E eu amava os homens mais velhos, assim. Mas mais velhos com uns 40, entre 40 e 50 anos. Era o meu público preferido ali. Por quê? O que tinha neles de... Porque eu acho que eles eram os melhores que sabiam, exatamente, e que respeitavam também. Eles não exigiam tanto, pelo menos, assim, eu digo isso em relação às experiências que eu tive. Então, o homem quarentão, ele não exigia tanto que nenhum de 20, 30 anos, assim. Até mesmo porque eles não conseguiam... Eles não tinham aquela coisa de ego masculino, eu preciso dar duas sem tirar. Que os meninos de 20 anos, pelo menos naquela época, tinham essa necessidade. Eles têm essa ilusão ainda. E os de 40, ele não tá... aí você me diz, mas me parece que eles não estão ali procurando só isso. Eles querem um combozinho, né? Sim. É uma conversa. Tá aí a Bruna Surfistona falando das preferências que ela tinha quando trabalhava no job, e ela, por ser uma pessoa experiente, já sabe que o cara de 40 anos não vai chegar lá com tanto sangue nos olhos igual um cara de 20, pelo menos foi isso que eu entendi. Ela falou que geralmente os quarentões não exigem tanto, sabem tratar a donzela com mais respeito do que um cara novo que só tá a fim de bagunçar amorosamente com a profissional. Já o de 40 não, ele primeiro quer ter uma conversa envolvente, na hora de iniciar os trabalhos, nada de exaltações, porque se o cara se emocionar demais e querer ativar o modo fera enjaulada logo nos primeiros minutos, o que pode acontecer se o cara fizer isso é que ele pode finalizar o serviço muito antes do combinado. Tipo assim, o cara contratou a profissional por meia hora, o certo seria ele performar durante essas meia hora, e se ele já der tudo de si logo no início, ele não vai conseguir aproveitar o resto do tempo. O que é diferente, na opinião dela, dos caras mais jovens que exigem muito da profissional, borboleta paraguaia, vira de ponta cabeça, e o cara acha que ele pode fazer a profissional de gato e sapato só porque ele tá pagando. E não é bem assim que funciona. Até porque se o cara der uma de louco desse jeito, tem profissional que não gosta e começa a reclamar da intensidade, e essa é uma das coisas mais chatas que podem acontecer na hora do atendimento. E como a Bruna já passou por diversas experiências, eu acho que ela, com o passar do tempo, começou a filtrar melhor os clientes que ela atendia, porque, querendo ou não, é uma profissão puxada. A pessoa não atende um cara só. Geralmente, uma profissional aí eu acho que atende mais de 10 no único dia. E se logo no início dos trabalhos a profissional já é solicitada por algum cliente que não tem limite, que exige demais dela, como que ela vai atender os outros 9? Só que o problema é que os clientes não querem nem saber do próximo. Geralmente o cara contrata a profissional para ter o momento dele ali de satisfação, e a profissional é que se lasque. Pelo menos é isso que muitos pensam. Eu mesmo não concordo com isso, que o cara já tem que chegar lá metendo o pé e toma, e não interessa nada porque eu tô pagando e eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho que o cliente que faz isso, no final, ele acaba não tendo um bom atendimento da profissional, porque se ela não tiver na mesma vibe que ele, ela vai começar a prestar o serviço dela com má vontade. Eu sou a favor do seguinte: o cara chega lá, como quem não quer nada, começa os trabalhos com uma intensidade baixa para média e vai aumentando paulatinamente, porque já não são todas as profissionais que são simpáticas e sabem atender bem o cliente. E se o cara chegar lá que nem a fera enjaulada, as chances da madame atender esse cara pedindo para ele terminar rápido e enchendo o saco dele enquanto o cara tá dando o máximo de si lá aumentam drasticamente. Mas eu também sou a favor que também não pode ter tanta moleza desse jeito. A profissional experiente e dedicada também tem que saber entender qual é a demanda que o cliente tá tendo naquele momento, e se ela escolheu trabalhar nessa profissão, nada mais justo que ela também se esforçar um pouco e eventualmente até saber fingir que tá gostando, porque é assim que se fideliza o cliente. Às vezes a profissional não precisa nem ser uma Stacy nota 10, até porque essas aí são mais caras. Se ela for mais ou menos mais dedicada e humilde, isso muitas vezes já é o suficiente. Eu sou do tipo que prefere tratar a profissional com educação, dignidade, justamente para ter um bom atendimento. E mesmo que a profissional não esteja satisfeita com o meu desempenho, mesmo assim eu espero que ela aguente firme e, na medida do possível, faça a carinha de quem tá gostando demais. É muito ruim quando você vai contratar uma dessas e
a profissional não faz nem questão de disfarçar a insatisfação dela em ter que me atender. E é por isso que eu tô tentando aí paulatinamente dar um tempo com esse negócio, não compensa. A própria Bruna Surfistinha também já abandonou essa carreira, depois de ter atendido em escala industrial, porque era um atrás do outro, segundo ela mesma declarou em entrevista. No filme também, embora eu não tenha visto, mas eu já vi uma cena onde a rapaziada fazia até fila pra contratar o serviço dela, e obviamente devido à quantidade de clientes que ela adquiriu nessa época, é natural ela preferir os caras de 40 anos pra cima, porque ninguém é de ferro também, né? E olha que a Bruna era jovem naquele tempo, ela já deve ter passado por coisas que a gente nem imagina, inclusive uma coisa bem séria aí que eu já vi ela relatando também, que ela teve problemas com dependência de substâncias ilícitas, e eu acho que isso se deve ao fato desse tipo de ambiente ser um local meio pesado, com muitas energias negativas, apesar de eu não entender tanto disso, e o ideal mesmo seria que os homens que frequentam esse tipo de ambiente parassem imediatamente, porque isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Só que o problema é que hoje em dia, pra ter um relacionamento sério, não tá muito fácil. É muito comum você ver os caras relatando que o cara tá ali no começo ainda conhecendo uma fulana qualquer e ela já começa a pedir pix, falando que o gás acabou, e nessa o cara acaba gastando mais dinheiro do que se ele fosse numa profissional. Outra coisa que acontece sempre também, principalmente no começo, quando o cara tá conhecendo ainda uma pessoa, é que geralmente ele chama ela pra sair e por mais que o cara tente economizar, mas no mínimo ele vai gastar entre 100 e 200 reais num date, e esse já é o valor, pelo menos aqui onde eu moro, de um atendimento até as ovas. E esse é o questionamento que muitos homens fazem hoje em dia. O cara precisa bater a virilha, e isso ninguém tem dúvida. E para alcançar esse objetivo, ou ele corta caminho e vai no Desgostosas Nightclub, ou ele tenta do jeito tradicional mesmo, que é tentando convencer uma senhora que não trabalha com isso a se entregar para ele, mas nunca sai de graça. Esse que é o problema. De qualquer forma, fica aqui a minha homenagem a essa guerreira Bruna Surfistinha, que agora vai ter uma sequência do filme dela, senhores. O primeiro não foi o suficiente, e será que precisava fazer a parte 2 desse filme? Será que alguém ainda tem alguma dúvida de como era o trabalho de Bruna Surfistinha, senhores? Talvez nunca saberemos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito aí a Bruna. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Master Junior Teta Little Pistol, profissional do job que preferem atender homens mais velhos na esperança de não ser desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!